A questão societária ela é bem complexa, ela depende de vários fatores, tá? Mas o primeiro ponto é, quem que é o sócio ou administrador? Isso está no próprio contrato social. Então, quando você vai fazer o contrato social, observa isso para você não sair prejudicado. Tá? O sócio administrador ele que vai comandar muitas vezes a empresa e vai, às vezes, efetuar um financiamento bancário. Então, tome as precauções de sempre colocar uma trava. Tá? O que acontece muito, às vezes, não acontece muito assim, mas é uma coisa que a gente acaba vendo, é um sócio utilizado uma eventual status que ele tem ali para poder realizar alguma atividade que é para ele pessoal utilizando a empresa. Aí você entra naquele erro primeiro que eu tinha falado de você misturar a parte física com a jurídica, e pior, às vezes você compromete a empresa com uma atividade do próprio sócio. Então ele vai lá, pega um financiamento para comprar um carro, porque é mais barato tirar pela pessoa jurídica, só que coloca, na realidade, a empresa como um fiador, vamos colocar um garante daquela situação, daquele contrato. Então, às vezes, isso onera demais a empresa, às vezes ele acaba não conseguindo pagar e acaba a empresa tendo que arcar com aquilo lá. Então, qual trava você pode pôr como sócio lá? Assinatura pelos dois. Então você vai colocar lá que os dois têm que assinar qualquer tipo de financiamento e não um só específico. Qualquer tipo de balanço também você tenta que os dois assinem, os dois atuam como administrador, os dois têm que ver a parte contábil, sempre esteja a par do teu negócio. Essa é a maior dica que eu dou, que eu acho que é de ouro. Legal. E se vocês estão em desacordo, infelizmente tem que se desfazer a empresa. Aí vocês definem entre vocês quem que vai ficar com o nome, quem que vai ficar com o estabelecimento, se vão dividir aquilo lá de qual forma. Mas assim, discussões sempre podem surgir, né? A gente tenta fazer sociedade com que a gente tem mais afinidade, mas assim como casamento a gente tenta manter... Eu ia falar isso agora, é um casamento, né? A sociedade é um casamento. Mas é um casamento pior, que você tem dinheiro no meio, porque é casamento, não tem como dissociar, mas... mas é uma coisa que você tem que sempre estar tomando as precauções para que evitar problemas. E se eventualmente não houver mais a possibilidade de continuar, aí é a questão de dissolver a sociedade. A dissolução forçada da sociedade é sempre penosa, tá? Então não é uma ação que é simples, é uma ação demorada, é uma ação que vai ter muito desgaste e a empresa acaba quebrando no meio dessa ação. Então é melhor, às vezes, ceder de um lado, fazer um acordo, e geralmente as ações acabam em acordo. Você tem ação de 20 anos aí que no final tá lá no STF e acaba saindo acordo porque os dois ficam com medo do qual vai ser o resultado final. A realidade é essa. E outra coisa que se tem muita discussão, e é importante observar no contrato social em relação ao falecimento de um sócio. Por que isso é importante? Muitas vezes, que nem eu falei, os sócios eles se dão bem entre si. São dois amigos que entram, vão abrir um restaurante, vão abrir um bar, e os dois são super bem. De repente, um falece, um acidente, alguma coisa inesperada, uma doença. E como é que você pode prevenir de entrar herdeiro na tua sociedade e às vezes herdeiro que você não se dá bem? E às vezes aquilo lá pode trazer um mal-estar para a sociedade muito grande. Então você pode dispor dentro do contrato social, quando você vai realizar. Então é importante sempre observar o contrato social, não é um documento padrão, tá? É um documento que você tem que ler e concordar com aquilo que está escrito. Geralmente é o contador que faz. Eu te recomendo sempre procurar um advogado para discutir as cláusulas do contrato social para evitar essas agruras. Mas é colocar uma cláusula simples de que não vai haver sucessão por herdeiros. Então o herdeiro vai receber a parte que seria do pai, da mãe em relação à empresa, né? Mas ele não vai entrar na empresa. Não vai assumir o cargo. Né? Se o sócio se dá bem com esse herdeiro, nada impede dele continuar. Você pode colocar isso em cláusula. Tá? Tudo dentro do contrato social. Mas são coisas que causam essas disputas. Geralmente é a utilização da empresa para fins diversos e quando há um falecimento.